Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai trabalhar com o conjunto dos números racionais. Até agora vocês têm conhecimento de dois conjuntos. Vamos relembrar? O primeiro conjunto foi aquele que vocês aprenderam desde o Fundamental 1, que é o conjunto dos números naturais. Quem são os números naturais? 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Um conjunto infinito que começa pelo zero e vai em frente. Vocês aprenderam o conjunto dos números inteiros. Quais são os elementos do conjunto dos números inteiros? Eu peguei o conjunto dos naturais, que eu já conhecia, e acrescentei os números negativos. Os números negativos, eles vêm para me ajudar no dia a dia. No comércio, uma dívida, temperatura negativa. Então, os números negativos, eles foram colocados para ajudar na matemática, no dia a dia de vocês. Então, a partir daqui veio menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, infinito. Então, a partir daí, a gente tinha o infinito para o lado direito, os positivos, e o infinito para o lado esquerdo, os negativos. A partir de agora, vocês vão conhecer o terceiro conjunto. Não acaba aqui, hein? Vocês vão conhecer o terceiro. O terceiro é formado pelos números racionais. Quem são os números racionais? São todos os números que a gente pode escrever na forma de fração. Essa é o mapeamento, é o linguajar matemático. São todos os números que eu posso escrever na forma de fração. Então, vamos pensar. 4, 16 dividido por 4, dá 4. Escrevi na forma de fração, então ele também é racional. Então, eu percebo que todos os números naturais eu consigo escrever na forma de fração. Os números negativos. Menos 6 dividido por 3, dá menos 2. Então, os números inteiros eu também consigo escrever na forma de fração. Então, além desses números, eu vou acrescentar outros números, que são quais? Os números decimais exatos. 0,12. Menos 0,4. São números que a gente chama de números racionais. Todos eles podem ser escritos na forma de fração. E, além desses também, nós temos aí um caso especial, que são as dízimas periódicas. Lembrando, o que são dízimas periódicas? São aqueles números que têm sempre a mesma repetição, o mesmo período. 3,9999 é um número infinito, mas é periódico, ele sempre vai repetir o mesmo número. Então, eu vou ter o 2,4545 infinito, eu vou ter o menos 3,999 infinito. Então, quem eu tenho como conjunto dos números racionais? Eu tenho os naturais, tenho os inteiros, vou marcar aqui Z. E agora eu tenho o conjunto dos números racionais, que envolve quem? Os naturais e os inteiros. Então, o que eu posso dizer? Que o conjunto dos naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais. Então, eu comecei com um conjunto pequeno dos naturais. Ampliei e veio o conjunto dos números inteiros. Eu pus os negativos, fiquei com os inteiros. E agora eu estou colocando, além dos inteiros, eu estou colocando os decimais exatos e as dízimas periódicas. Todo esse conjunto são os racionais.
Então, a gente tem o formato do conjunto dos números racionais. Qual é o formato do conjunto? A sobre B, ou seja, eu posso escrever na forma de fração, onde A pertence aos números inteiros, então A pode ser qualquer número inteiro. E B também pertence aos inteiros, só que Z asterisco. Lembrando, o que é o Z asterisco? É quando eu pego o conjunto e retiro o zero. O que isso significa, gente? O B não está na parte de baixo e a gente já estudou que numa fração a parte de baixo nunca pode ser zero, tá? Então, eu falo que a parte de cima pode valer qualquer número inteiro, positivo, negativo, zero. A parte de baixo, qualquer número positivo, qualquer negativo, mas não pode ser zero. Aqui alguns exemplos. 8 sobre 2, 4. É um número natural, tá? Menos 10 sobre 5, menos 2. É um número que a gente chama de inteiro. 13 sobre 10, 1,3. Esse a gente ainda não tinha um conjunto para ele. É uma decimal exata. E menos 1 sobre 3, menos 0,3333. É um número que tem uma dízima periódica. Todos esses são números racionais, porque podem ser escritos na forma de fração. Então, quais são os subconjuntos dos racionais? São os naturais, são os inteiros e aqui a gente tem outros subconjuntos, vamos conhecer. Que é asterisco? O que significa esse asterisco quando ele aparece em qualquer conjunto? É todo o conjunto menos o zero. Então, é o conjunto Q menos o zero. Quem é Q mais? Q mais significa, eu vou pegar todos os racionais positivos. Então, eu vou pegar um X racional, um X que pertence aos racionais, tal que o X tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser qualquer número maior ou igual a zero. Lembrando que 0,333, 0,111, 1,393939, todos esses são números racionais positivos. X pertence quando eu tenho Q menos. X é menor ou igual a zero. Penso da mesma maneira que no de cima, só que aqui eu vou pegar todos os negativos. Lembrando que o zero faz parte dos dois, tá? E se a gente tiver Q mais, são os positivos, asterisco. Qual a única diferença para esse? O zero não vai entrar. Então, na hora de montar, eu vou falar que X é maior que zero. Eu tiro o igual, é a única diferença. Q menos, asterisco, vou pegar todos os negativos, menos o zero. Então, X menor que zero. Então, aí, subconjuntos de Q. Vou ter alguns exemplos de como representar na reta numérica alguns números racionais. Os números inteiros, a maioria já está acostumado, positivo para cá, negativo para cá, e a gente vai de 1 em 1. Quando entram os decimais, às vezes existem algumas dúvidas. Por exemplo, 3/4. A dica que eu dou, a primeira coisa que vocês devem fazer é dividir. Vai aqui no cantinho, 3 por 4. Não dá 0,7. Vai dar 2. E eu já poderia parar aí, tá? Mas a gente pode até continuar. O que é importante aqui é que a gente tem um número menor que 1. Então, ele está entre 0 e 1. Se eu continuar, vai dar 0,75. Uma maneira de dividir 3 em 4, tá? Eu dividi em 4 partes, vou pegar a terceira parte. Então, aqui eu tenho 3/4. Nesse caso, gente, eu posso fazer direto, por quê?
Porque é uma fração própria. A parte de cima é menor do que a de baixo. Então, eu tinha 4 partes, dividi sem nenhum problema. Quando chegar em 13 quintos, eu posso ter problemas. Então, vamos lá. 13, esquece o sinal, divide 13 por 5. Vai dar 2, sobra 3. Como eu posso escrever isso numa fração, num número misto, tá? Por quê? Porque a parte de cima é maior do que a de baixo. São 2 inteiros e sobrou o quê? 3 quintos. 3 quintos. Negativo, tá? Porque a gente tem ali o sinal negativo. Lembrando, como é que eu faço para transformar o número misto em uma fração imprópria? 5 vezes 2, 10. Mais 3, 13. 13 quintos. Tá. Como é que eu vou localizar? Qual é a minha parte inteira? Menos 2. Depois de menos 2, eu tenho mais 3 quintos. Então, aqui está o menos 2. Quem vem depois? O menos 3. Lembrando que eu estou indo para a esquerda, tá? É maior, o número é maior, no nosso caso, se torna menor por ser negativo. Então, 3 quintos, dividi em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5 partes. 3, 1, 2, 3. Tá aqui. Aqui eu tenho o número menos 13 quintos. Ou menos 2 inteiros e 3 quintos. Tá aí a montagem de como colocar na reta uma fração que é imprópria. 2,4. 2,4 é um decimal exato. Uma maneira prática é dividir em 10 partes. Dividir em 10 partes, 2, 1, 2, 3, 4. Tá aqui, 2,4. Esse se torna bem mais fácil. A gente faria se o exercício pedisse, coloque numa reta numérica os valores 1,65, 2,8, 13 quintos e 2 terços. Primeira coisa que a gente faz, aqui eu já sei 1,5, 2,8, 13 quintos. Eu vou dividir 13 por 5, vai dar 2, sobra 3. Abaixo o 0,6. Então, esse corresponde a 2,6. 2 terços, 2 terços. Não dá para dividir 0,6. Dá 2, 6. Eu tenho uma dízima periódica. Tá. Então, eu já tenho os valores. 1,65, 2,6, 2,8 negativo. Já posso colocar uma reta. Nessa reta, eu já visualizo. Aqui é o 0. Eu vou precisar de menos 2,8. 1, 2, 3. Então, eu preciso chegar até o... Falando? Eu preciso chegar até o 3, tá, gente? Ali, o maior que eu tenho, 2,6. Então, eu também tenho que ir até o 3. Para poder localizar melhor esses números, eu acho a metade, tá? Já me ajuda. Então, aqui é o meio, 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 tá? Pronto, basta isso para a gente ter uma ideia. 1,65. 1,65 é um pouquinho depois do 1,5. Então, ele está aqui. Então, esse é o ponto A. Menos 2,8. Está bem próximo de quem? Do menos 3. Então, ele está aqui. Aqui é o B. 13 quintos é 2,6. Aqui é 2,5. 2,6 está aqui próximo. Esse é o C. E o D? Menos 0,666. Então, tá um pouquinho depois de quem? Do meio. Aqui é menos meio. Aqui tá a letra D. É claro que a gente vai
colocando aproximadamente, senão a gente teria que usar régua, medidas de milímetros, tá? Mas assim eu já localizo e eu tenho uma ideia dos números dentro da reta numérica. Isso é importante para vocês. Como é que eu transformo números decimais para fração? Isso é facinho, gente. A gente pode trabalhar da seguinte maneira: 2,8. Esquece a vírgula, dá 28. Quantas casas depois da vírgula? Uma. Então vai ficar 10. Um outro exemplo: 0,03. Esquece a vírgula, que número eu tenho? 3. Quantas casas depois da vírgula? 2. 2 zeros. Professor, isso for negativo. Menos 14,5. Menos, tira a vírgula, 145. Quantas casas após a vírgula? Uma. Então é 1 zero. 10. Mais um exemplo para quem ficou com dúvida. 0,012. Tira a vírgula, 12. Quantas casas depois da vírgula? 3. Então eu coloco 3 zeros. Essa é a maneira mais fácil quando eu tenho um número decimal, um decimal exato, para transformar ele em fração. Podem estar perguntando, mas você só falou decimal exato. E se for uma dízima periódica? A gente aprende um pouco mais para frente como transformar em fração. Da mesma maneira, vamos só para um primeiro momento comentar o que é notação científica. Não é um estudo ainda completo, tá? Nós só vamos fazer dos números positivos, a gente ainda não vai entrar na vírgula. Mas vocês já podem ter uma ideia. 4 bilhões. Imagine que eu preciso fazer uma conta e tem lá 4 bilhões. Aí eu vou colocar 4 mil, milhão, bilhão. Vocês já imaginaram fazer conta com esse número? Imagina a gente fazendo conta de viagens à Lua, onde a distância é muito grande. Imagina a gente estar falando de alturas, de volumes muito grandes. Ficaria muito complicado. Existe uma notação que é chamada de notação científica, não é aqui do Brasil, tá? É uma notação mundial e que a gente trabalha o que a gente chama de potência de 10. O que significa isso? Eu vou transformar esse número usando a base 10. Por quê? Se eu falar para vocês 10 é 10 elevado à primeira. Se eu falar em 100, 100 é 10 vezes 10, ou seja, 10 à segunda. Se eu falar em 1000, é 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, é 10 à terceira. Vocês estão vendo esse número aqui? Ele indica a quantidade de zeros que eu tenho. Então, em 1000 eu tenho quantos zeros? 3. Então, eu posso falar que é 10 ao cubo. E se eu tiver 1 milhão, professora? Se eu tiver 1 milhão, eu tenho 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta. Isso é notação científica, quando eu transformo na base 10. Para poder estar em notação científica, o meu número ele tem que ser maior que 0 e menor que 10. Então, vai ser 1, 2, 3, vai ficar nessa faixa. Então, o que a gente tem aqui? 4 bilhões, tá aqui. Eu vou ter 4 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu tiver 50 milhões, 50 mil milhões, eu vou ter 5 vezes 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 elevado a sétima. Ok, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, aproveitem e assistam também
resolução de exercícios. E logo após esse vídeo.